Vamos em frente aqui agora com a Semana em Foco, as notícias que marcaram a semana na visão do portal Mesorregional, com a participação de Jefferson Santos. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá FM, bom dia aos internautas que estão acompanhando aqui, os Instagrams, né? Que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, o pessoal do YouTube, bom dia ao Rafa da Itaberá, que também está aqui na frente, cuidando de todas as técnicas, os bastidores aqui da Itaberá FM. Olha, essa semana começou com predomínio político nos noticiários, né? Semana passada fechou com muitas negociações e essa semana começou, pelo calendário a semana começa no domingo, essa semana começou com confirmações, aceitações, definições. Então a gente começa com o sim da vice-prefeita Maria Regina para a parceria com o deputado Egídio Ferrari nas eleições para a Prefeitura de Blumenau em outubro. Esse sim da Maria Regina coloca Egídio Ferrari em outro patamar nas eleições para Blumenau? Penso eu que não seria um outro patamar, Jorge Taizá. O cenário já vem aparecendo nas pesquisas internas do partido, até está circulando uma aí, parece até registrada tudo certinho, trazendo aí Egídio disputando a Maria com a menor rejeição entre todos os nomes já colocados até aqui, considerando de Egídio, do Tramontim, da Ana Paula Lima, do Ricardo Alba, da Rosane Magali, enfim, esses então seriam os pré-candidatos assim, mais conhecidos, né? E aí traz a maior intenção, numa estimulada e numa não estimulada, né? Enfim, espontânea, e a Maria Regina nas duas situações como a menor rejeição. Penso eu que pesou para o PSDB ficar sozinho ou só com o MDB. O MDB... Ou só com o Podemos. Ou só com o Podemos. O Podemos está hoje sozinho, pode se juntar a essa coligação ou não. Ricardo Alba teceu críticas a essa união, mas até então vinha procurando o PSDB para fazer uma aliança, né? E esse é o comportamento do ex-deputado, né? Eu acho que isso também não é de hoje, não é uma surpresa, mas as eleições estão se encaminhando. Nós vemos Ana Paula Lima com uma presença maciça aí, e segundo essa pesquisa que está circulando, né? Inclusive na frente do Odair Tramontim. Isso que sim é uma surpresa, né? Mas é o início de tudo, né? É o a gente início tem que de esperar, tudo, não né? dá Aliás, as coisas tendem sempre a mudar. Vamos lembrar todas as eleições até aqui, pelo menos as últimas, né? Em que, inclusive, a Ana Paula, lá em 2012, se a gente trazer aí os últimos 12 anos, as últimas 3 eleições, né? Lá em 2012, a Ana Paula disputava e aparecia como a mais bem no cenário, né? A com primeira. o Jean Kuma? Isso, Jean Kuma, e aí... E aí o Napoleão Bernardes por fora tomou conta. Exatamente, e aí foram para o segundo turno Napoleão e Jean Kuma, né? E isso depois em outras eleições não foi o próprio Napoleão na reeleição, enfim, né? E na última eleição, Mário Hildebrand e João Paulo Kleinbin, e quase o Odair Tramontim, invadindo ali. A disputa para o segundo turno, né? Isso é quase comparando assim, eu acho que um time de futebol mais ou menos se assemelha ali, né? Quando você, numa equipe de futebol, que tem uma equipe ali definida tal, mas quer tomar uma decisão para melhorar o teu desempenho no campeonato, e traz alguém, essa pessoa que vem agrada um lado e desagrada o outro. Sim. O acordo da Maria Regina com o PL, ou o sim da Maria Regina com o PL, agradou muita gente, mas também desagradou alguns.
tanto do PL como do PSDB. O fato é que se essa aliança não acontecesse, dia 6 agora, o PSDB tinha que desembarcar no governo. Seria uma debandada geral. Exatamente. Mas tem essa questão também, né? Se torna uma chapa muito forte, se torna assim, né? Assim como já é as que estão aí, a confirmação e oficialização do nome da Ana Paula Lima no final de semana também foi importante para o PT, porque havia ainda um pontinho de interrogação se a deputada iria realmente entregar-se à campanha eleitoral em Blumenau. Então a confirmação no final de semana também do PT, do nome da Ana Paula Lima, também é importante. E agora pelo menos nós temos 4 pré-candidatos à prefeitura de Blumenau, né? O deputado Egídio Ferrari já com chapa definida, junto com a vice Maria Regina Soar novamente como vice, Odair Tramontim do Novo, que aguarda a definição do PSD sobre quem será o vice, a Ana Paula Lima do PT. Ainda existe lá digamos assim, uma expectativa de uma união ou não com o PSOL, que é muito difícil, segundo se informa, né? Então aguarda a definição da federação para ver quem será o vice. Rosane Magali Martins do PSOL, a advogada, se não houver nenhum acordo com o PT, que a tendência de sair as duas, uma para cada lado, também deve definir aí o candidato a vice. E tem o Ricardo Alba do Podemos, para a gente entender se o Podemos vai de chapa pura, de que forma vai, ou ainda pode, porque há muito tempo, né? O prazo termina no começo de agosto para as convenções. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. Agora, tem 2 perguntas. Para onde vai o MDB? A tendência é esse grupo de alianças partidárias, né, organizado pelo PL. E se o Podemos tem estrutura para uma candidatura própria? A gente viu a eleição passada ter 13 candidatos a prefeito aqui em Blumenau, Jorge Tais. Uma candidatura como do Avante, que usou com exclusividade fundo partidário. Então, o Podemos não vai estar pobre para disputa eleitoral e não vai ter pouco fundo partidário. Então, isso de fato, né? Aliás, a gente vai ter no Podemos alguém que criticava o fundo partidário também usando o fundo partidário, né? Se isso realmente acontecer. Aí a gente, se for para falar isso, nós vamos voltar no Novo, por exemplo, isso, que mudou completamente, né? E que vai fazer o mesmo, né? Então, assim, Jorge, vamos ver a questão do PMDB também, né? E o diretório municipal, liderado pelo Daniel Rostin, acabou ficando aí num mato sem cachorro, né? Como se diz a linguagem popular. Porque ele demorou para essa decisão acontecer, ficou ali achando que poderia negociar com o PSDB, pode fazer talvez uma aliança com o Podemos. Aliás, ele, o presidente municipal do Podemos, estão visitando lideranças partidárias, estavam até o momento visitando lideranças partidárias juntos, isso incluindo o Almir Vieira, presidente do PP aqui em Blumenau, visitas ao gabinete do próprio Egídio, em diálogo com o PSDB, juntos, Podemos e MDB. Agora é saber para onde o MDB vai. Se for do lado oposto de alguém que vença a eleição, ele pode ficar um pouco mais complicado, porque o MDB hoje, que é o maior partido do estado de Santa Catarina, historicamente se falando, em Blumenau não tem um vereador, por exemplo. Se a gente for todas as cidades da vizinhança, todas, sem exceção, o MDB é o partido mais forte na Câmara de Indaial, tem o prefeito de Gaspar, tem o prefeito de Itajaí, na Câmara de Brusque, mas em Blumenau o MDB está sempre nas bases dos governos municipais, sempre, sem exceção, mas, né, não consegue decolar, precisa ter uma estrutura. Dizem que ainda é o partido com o maior número de filiados em Blumenau, mas são filiados muito antigos, né?
militantes mesmo, a gente vê um pequeno grupo e é um baita partido, inclusive, em cenário nacional. Isso é algo que o MDB não tem. A cidade de Blumenau, isso é fato. É verdade. Ainda no meio político, né, nesta semana, uma comitiva de Blumenau foi a Brasília. O prefeito Mário, o secretário de Turismo Marcelo Groel. Aliás, que história interessante, né? Marcelo Groel saiu da Secretaria de Turismo para deixar o nome... ele se filiou no MDB, né? E para deixar o nome à disposição, e com o sucesso da negociação com Maria Regina Voltou, mesmo aconteceu com a secretária adjunta da Educação do Estado, Patrícia Liders, né? E a possibilidade de uma candidatura solo do PL acabou não acontecendo depois do sim da Maria Regina, né? Bom, voltando, Marcelo Groel voltou para a Secretaria de Turismo, já embarcou para Brasília, junto com a realeza da Oktoberfest e uma comitiva de Blumenau que esteve em Brasília. Por que essa comitiva foi? Teve algumas premiações lá que foram feitas em Brasília e teve a sessão em homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, em que o prefeito de Blumenau também ocupou a tribuna lá para falar na sessão. Mas o que chamou a atenção foi a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mais uma vez, prefeito de Blumenau entregou um caneco, convite para o ex-presidente estar aqui em Blumenau em outubro. O ex-presidente pode ter uma influência importante no resultado da eleição em Blumenau? Não tenho dúvida nenhuma disso. Se tratando de praticamente todos os municípios de Santa Catarina. Aqui nós temos 3 candidatos mais ligados assim, né, ao ex-presidente, né, que seria PL Novo e o Podemos do Ricardo Alba, né, que sempre defendeu Jair Bolsonaro. Vamos lá, vamos. Carlos Bolsonaro fez alguns twitters nesses últimos dias, mas batendo muito contra o Novo, né? Sobretudo contra Delanhol e contra Sérgio Moro, né? E criticando diretamente o Partido Novo. Então a gente até pode ouvir dizer, o pessoal do Novo dizer, a gente é de direita, a gente é Bolsonaro, mas tem alguns momentos, e isso de acordo com os próprios Twitter do filho do ex-presidente, quando o negócio pega, eles falam Bozo, tal, eles criticam Bolsonaro, né? E aí a turma da política não gosta em nenhum momento de nenhum tipo de crítica. E eles levam procuração de verdade. Ricardo Alba, que, assim como Carlos Moisés, conseguiu emplacar seu nome no então PSL, lá em 2018, quando o ex-presidente Bolsonaro foi eleito, eles disseram, nós somos Bolsonaro, e se apropriaram disso, começaram e conseguiram, né, se aproximar de Jair Bolsonaro antes mesmo da eleição. Porém, Ricardo Alba, e isso o povo não esquece, e a internet e todo mundo faz lembrar as mensagens de WhatsApp, que Carlos Moisés foi o primeiro governador praticamente a desembarcar das conjunturas com Bolsonaro quando surgiu a pandemia, até um pouco antes já. Criticado pelo próprio presidente, diga-se de passagem. Exatamente, né? Na época, né? E aí, Ricardo Alba permaneceu alinhado com Carlos Moisés. Então isso, Ricardo Alba não consegue mais estar em um evento junto com o Bolsonaro, ir lá, conseguir tirar uma foto, porque essas coisas, na verdade, estão cada vez mais fechadas. Paulo Guedes, que vem aqui em setembro, né, palestrar, não tem dado entrevista, não voa em aviões comerciais, voos comerciais, tá? Para não correr o risco de ter seu nome ao lado de absolutamente ninguém, né? São algumas situações que eles estão se precavendo, por exemplo, né? Para não ter o nome envolvido com absolutamente ninguém. E as pessoas que se aproximam de Bolsonaro,
muitas são vetadas. A gente vê as fotos em que algumas pessoas se aproximam do ex-presidente e ele não olha para a pessoa, ele olha para baixo, não sorri para a foto, justamente para não permitir que alguém colhe o nome junto com ele, para que não seja eleito e depois, né, outras coisas aconteçam como a gente viu. Se Bolsonaro vira Blumenau, e aí Mário fez convite para ele estar em julho, nos 100 dias que antecedem a Oktoberfest, que tradicionalmente acontece a abertura da festa, anunciada a festa, né? É a abertura da festa, abertura oficial, o anúncio oficial da Oktoberfest. Ainda é no período pré-eleitoral e a festa tem poucos dias de festa para que Bolsonaro venha e tal. O que se ouve falar é que Bolsonaro vem sim fazer campanha em pelo menos 10 municípios de Santa Catarina. E isso inclui mais de uma vinda, segundo fontes ligadas ao próprio presidente, né, ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, perdão. Se ele vir, Jorge, não é só o Egídio Ferrari que ganha, todo o time do PL. E digo mais, não importa quem Bolsonaro abraçar. Quem Bolsonaro abraçar em cidades como Pomerode, Gaspar, Blumenau, repito, em mais de 90%, sem medo de errar, mais de 90% dos municípios de Santa Catarina, a vantagem para esse candidato se torna expressiva. Salvo engano, os eleitores de Pomerode, por exemplo, mais de 90% das urnas apuraram votos para Bolsonaro nas últimas eleições. Então, né, mais de 70% dos eleitores blumenauenses votaram em Bolsonaro. Então, essa paixão por essa ideologia, pelo ex-presidente, ela existe ainda de forma muito forte em Santa Catarina. E pode refletir no resultado das eleições municipais deste ano, né, em todo o país. Se Bolsonaro falar mal de alguém, então, aí lascou. Tu acha? Tá certo, olha o poder do homem, né? 11h21 agora aqui em Blumenau, vamos mudar um pouco, sair um pouquinho da política para falar do parecer do Tribunal, condenação do Tribunal de Contas do Estado, daquela empresa que iniciou as obras dos terminais no Água Verde, na Itopava. Segundo o Tribunal de Contas, houve um superfaturamento na questão do aterro, né? Na compra de material e nos trabalhos, nos serviços realizados para a realização do aterro daquelas partes dos terrenos que receberam esse terminal. A Prefeitura depois divulgou uma nota, né, dizendo que tem uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, justamente para fiscalizar melhor toda essa situação. Eu lembro, acho que você também, né, da sequência de aditivos que eram solicitados pela empresa, né, que gerou gerou uma guerra jurídica, inclusive, para rompimento de contrato. Né? É até irônico falar, Jorge, com todo respeito a todos os cidadãos cariocas, né? Mas é irônico, mas a empresa tem sede no Rio de Janeiro. E eu pergunto assim, o que dá certo quando envolve o Rio de Janeiro, né? Pelo que eu consegui apurar, essa empresa possui 6 filiais, pelo menos 6 filiais. Uma delas com endereço em Blumenau, na rua Francisco Waldrich. E aí a gente vê que quando se fala em obra pública, em possíveis casos de corrupção, a gente muitas vezes ataca o político, a gestão pública e tal, mas a gente esquece da empresa que propõe-se a fazer algumas coisas. Às vezes, ganhar uma licitação com preço lá embaixo só para ganhar a licitação, tirar das mãos dos seus concorrentes, e que depois já tem em mente os aditivos todos preparados, o modus operandi de atraso de obras, de ver previsão, até previsão do tempo a longo prazo, para ter uma justificativa plausível,
para interferir no mercado, às vezes com relação a material, para deixar faltar material, para daí vir com os aditivos e algumas coisas assim. Infelizmente, né, a burocracia trava algumas coisas, favorece algumas coisas, ao mesmo tempo que ela é necessária, ela também é desnecessária, porque a gente vê essas coisas acontecendo, mesmo com toda a legislação, tentando prever casos como esse, isso ainda acontece. Quase mais de 700 mil a empresa vai ter que pagar, né? Porque são 676 mil aí de devolução aos cofres públicos. Como isso vai acontecer, a gente não sabe. Não sabemos do capital, do ativo dessa empresa, né? O capital social dela, se ela tem condições ou não, porque isso também a gente sabe que, né, dá para tirar dinheiro da empresa como os sócios quiserem e deixar a empresa sem praticamente nada. Multa para o TSE, para o Estado, enfim. Quem sofreu de verdade foi o cidadão, que teve que esperar pela conclusão da obra, do Terminal Norte, do Terminal Oeste. Agora foi. Aliás, vale destacar que quem assumiu ali, o mais demorado foi o Terminal da Água Verde, o Terminal Oeste, foi a empresa com domicílio aqui em Blumenau. Está tocando algumas obras, aqui, margem esquerda, por exemplo. Que a gente vê evoluir rapidamente. Isso, e que também a gente tem que reconhecer quando as coisas estão certas. Se lá no futuro alguma coisa estourar, a gente não sabe, né? Tomara que não, tomara que seja certo como os olhos veem. Né? Tem duas situações aí que eu acho que são bem interessantes, né? A primeira, se teve superfaturamento da empresa, alguma coisa, a gente se questiona sobre a fiscalização no andamento da obra, né? Para não se chegar a essa situação. Mas a segunda que é uma coisa importante e interessante. Pô, há uma fiscalização. Tudo bem que demore, que venha mais tarde e tal, mas há uma fiscalização e há uma penalidade prevista, né? Já é alguma coisa. Já é apesar de que a empresa pode recorrer dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado. Por falar nisso, ó, limpeza do rio Itajaí-Açu no Alto Vale com denúncia contra os serviços. Exatamente, Jorge. E aí a gente vai entrar numa outra seara. Lá em Rio do Sul, o desassoramento do rio Itajaí-Açu, a obra foi contratada de forma emergencial. E deveria ter acontecido logo ali na primeira, segunda semana de maio. Contratada pelo governo do estado, que tem que ficar bem explícito. Isso, né? Pelo governo do estado. E aí choveu. Maio, a gente sabe que choveu, o nível do rio aumentou, agora começa a baixar. Ou seja, o governador até teve lá em dia 11 de maio. Isso, um sábado, né, pela manhã, operou a máquina, tal, fez as fotinhos, filminhos. Isso, né? O showman. Mas as obras começaram efetivamente no último dia 10, ou seja, um mês depois. Contrato emergencial, 6 meses. Ou seja, em novembro, a obra para. Estão empenhados ali cerca de 16 milhões de reais. Significa que, fazendo o serviço ou não, a empresa vai receber? Não, a empresa vai receber de acordo com o serviço que prestou. Porém, tem que ser célere. O que vai acontecer? Um mês parado. 6 meses para 5. É muito tempo parado. Nesse um mês parado, a empresa não recebeu. Trouxe máquinas, equipamentos, pessoal, mas não conseguiu trabalhar por conta da elevação do rio. Agora, está trabalhando. E aí, já tem gente querendo causar o caos. Ah, vai entupir a toquinha do peixe. Ah, mas foi criada... Foi isso que eu li, Jorge, em uma conversa de WhatsApp. O cidadão que teria feito a denúncia, ele falou, se tem um pneu lá dentro do rio, já se criou vida ao redor desse pneu. Então, não se deve tirar esse pneu. O que se tem que fazer é estimular as pessoas a não jogarem o pneu dentro do rio. Mas, gente, aconteceu uma das maiores enchentes da história de Rio do Sul. Será que televisão, geladeira, pneus e outros materiais foram mesmo jogados? Eu não tenho dúvida que tem gente infeliz que faz isso. Mas a grande parte
da sujeira dentro do rio, está evidente que foi levada pela enchente. Isso não tem cabimento. Aí o Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura de Rio do Sul resolveu notificar, sim, o consórcio de empresas que está fazendo a obra, dizer assim, ó, por que vocês estão tirando os galhos podres, né, que chamam de árvore hoje em dia, da barranca do rio? Então agora a empresa também vai ter que se explicar, a Defesa Civil do Estado vai ter que se explicar para a Prefeitura como que o serviço está sendo feito. Ou seja... Mas isso, me desculpe aqui, mas isso já não deveria ter sido visto antes, né? Ter um planejamento e um projeto. A empresa disse que sim. Definindo, e até a Prefeitura, que está certa, viu? Ela tem que questionar e tem que fiscalizar. E tem que exigir que seja preservada ali toda essa estrutura, sim, porque você fala com os ambientalistas, justamente isso que eles dizem. Estão acabando com as estruturas dos rios e o rio está jogando tudo para fora de volta. Então tem, isso é importante. Exato. E tem essa dragagem do rio Itajaí-Açu por si só não será suficiente, lógico. Né? Porque lá em Rio do Sul e em boa extensão de Itajaí-Açu existem lajes de pedra que também, sim, né, acabam segurando a água. Segurando, né, a água, exatamente. Então aí o Estado tem que ver também uma possibilidade disso. Agora, e a sequência disso, porque isso, você, para ter uma vazão eficiente de água, você tem que começar a descer o rio. Todo ele, né? Todo ele. Aí vai dar essa vazão mais rápida, né, de que se espera, para não ficar, em casos do rio sair da calha novamente, né, as casas não ficar muito tempo com água. Sim. Agora, a obra segue, né, lá, isso é importante deixar. Apesar dessa notificação, que depois a Prefeitura disse que não é uma notificação, mas tem um áudio dizendo que é uma notificação, inclusive do próprio prefeito lá, a gente espera também a resposta da Defesa Civil, que tem 5 dias para isso, da empresa que tem um engenheiro lá que ele é muito solícito, atende a imprensa, dá detalhes como funciona a obra e deixa claro que tudo, absolutamente tudo isso já foi previsto, inclusive replantio de árvores, semeadura. Então só o que falta é repassar isso para a Prefeitura. Isso, então, informar. Para mostrar e garantir de que vai ser um serviço que vai deixar tudo do jeito que estava. E aí dizer que tem vida ao redor do pneu, gente, ao mesmo tempo que diz, tem que educar a população de não permitir que joguem mais pneu no rio, também dá para jogar um pouquinho mais de peixinho lá, ou alguma outra vida ali. O que não dá é para ter mais décadas e décadas de sofrimento como a população do Alto Vale está passando e com o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Isso, né, as vidas humanas valem um pouquinho mais do que algumas outras situações, né? Inclusive briga política. Voltando para cá, câmeras de segurança em unidades de saúde agora é lei, né? Uma proposta que obriga o governo municipal a instalar câmeras de segurança nas unidades de saúde foi aprovada na Câmara de Vereadores e agora segue para a sanção do prefeito Mário aqui em Blumenau. É necessário, se a gente for falar aqui em câmeras de segurança, todo local público deveria ter, né? Na verdade, né? Hoje, não ter na nossa casa já nos deixa inseguro. Então a gente vê que é necessário, né? É bom ter isso, né? Gera uma segurança melhor, tanto para quem atende, os atendentes ali das unidades de saúde, quanto para os usuários também, né? Outra coisa que a gente tem que falar, Jorge, é como o poder público não sabe trabalhar com prevenção. Seguranças nas escolas só foram debatidos de verdade a partir do momento de ataques em unidades escolares. Mas não é só o poder público, né? Nós. O cidadão, né? Se a gente fazer aqui não temos essa cultura da prevenção. Eu canso de falar aqui. Nós devemos começar por nós, adotando a cultura da prevenção. A gente nem vai ao médico, cara. Sabe qual é a frase que eu ouço dos meus amigos? Quem procura, acha. Então, para que procurar? Mas aí pode achar antes cedo do que tarde. Isso é uma coisa mais séria. Mas a questão essa, a gente não tem a cultura da prevenção.
Se eu chegar para alguém que vai fazer um negócio e perguntar, tá, e qual é o plano B se não der certo? Não é cultura de prevenção, é negativismo. Sim. É essa que é a questão. Sim. A questão das câmaras das unidades de saúde, Jorge, são importantíssimas. Exemplo, a G da escola agrícola, o pessoal ficou na bronca ali, porque ficou mais de um mês sem sala de vacina. Aproximadamente um mês sem sala de vacina. Sabe por quê? Porque foram furtadas as fiações. Né? Cobre ali, que isso aí é uma onda, né, que existe. E aí afetou justamente a sala de vacina, os equipamentos ali que precisam de refrigeração. População sofreu com cerca de um mês sem sala de vacinação e um ambulatório geral, né? Então precisa sim, aliás, precisa não só da Câmara, mas de efetividade na segurança de uma maneira total, né? E de que o governo também passe a fazer boletins de ocorrência e cobrar da polícia soluções para que esses marginais paguem pelos danos que causaram. E aí a gente já vai entrar numa outra seara que alguém pagar pelo dano que causa nesse país é difícil também, né? É muito, né? Mas se a gente adotar a cultura da prevenção, acho que a gente avança um pouquinho. Muito. Não vai que vai resolver o problema, mas a gente avança. Um exemplo assim que o brasileiro não tem, né? Estava conversando aqui com a minha corretora, por exemplo, na chegada aqui. Porque o brasileiro não tem o hábito do seguro de vida. Protege o carro e não protege a vida. E aí eu brinco com os meus amigos, né? A casa, não protege a casa, que é muito mais barato fazer um seguro residencial, que a tua casa vale muito mais que o teu carro. Certamente difícil isso não acontecer, né? Da casa valer menos que o carro, isso eu acho que é quase impossível. Mas não protege o bem imóvel e protege o bem móvel. E a questão da vida, hoje os seguros de vida não é para quando você morrer. Então você não precisa querer morrer, né? Brincando aqui, né? Claro, gente. Para fazer um seguro de vida. É para você utilizar em vida. Caso você fique de atestado, impedido de trabalhar por um determinado tempo, inválido. Você já pensou hoje que a gente mais vê, a gente comentou isso ontem na redação do Mesmo Jornal, como nós temos recebido pedidos de vaquinha por situações de necessidade de cirurgia, de recuperação de acidentes e tal. Então, gente, é muito barato. 19, 29, 30 reais para fazer um seguro de vida que vai te dar uma assistência, pelo menos para pagar o teu salário quando você não tiver condições de recebê-lo. Rapidinho para fechar, Jefferson, concessão da rodoviária parece que finalmente vai sair do papel e nas próximas semanas aí deve ser lançada a licitação. Ainda ficam naquela, será? Ano eleitoral, aí as pessoas às vezes ganham razão em falar, né? Por que as coisas assim demoram tantas, saúde, Jorge, demora tanto para sair do papel, algo que já deveria ter sido solucionado há muito tempo, que nós da imprensa cobramos há muito tempo, é o cartão de visita. Existe um livro que diz assim, como convencer alguém em 90 segundos, e aquele livro traz assim, que a primeira impressão é a que fica na nossa memória para sempre. E que essa primeira impressão é causada em 2 segundos. Quando você vê a primeira vez qualquer coisa ou qualquer pessoa, em 2 segundos você vai ter a primeira impressão dessa coisa. E essa primeira impressão é o que vai marcar para a tua vida inteira. E quando alguém chega de ônibus em Blumenau, a primeira impressão que tem de Blumenau é o quê? Algo muito ruim. Aquela prefeitura precisa sim de uma revitalização. É uma situação histórica, mas a gente precisa de gente gestora para solucionar. Que saia essa licitação, que alguém se interesse com a empresa séria, toque o negócio. Aliás, até a Secretaria Municipal de Transporte não merece ficar lá. De tão feia que é hoje. Vamos ver aí se vai ter empresas interessadas, né? Porque é um local importante ali, né? Interessante demais, ali para comércio, para prestação bem de serviço, bem localizada. Precisa, claro, de investimentos. Projeto de concessão prevê 144 milhões de investimento ali, inclusive na infraestrutura de entrada e saída da rodoviária, entrada e saída de ônibus, nos terminais de carga e por tudo mais. Mas é um local, show alguns anos atrás. Lá. Mas é um local importante que pode ser mais bem explorado. E esse não é o único problema nosso, não.
Se tu for as cidades afora aí visitar de ônibus, você vai cair na rodoviária e vai cair no mesmo problema. Até de Balneário Camboriú, que é a Dubai brasileira. Vai cair no mesmo problema. Então é bom, tomara que a gente avance aí nessa concessão e tenha uma revitalização do tamanho que a rodoviária de Blumenau merece. Né? Isso. Tá certo, Jefferson? Tá certo, é isso. Algo mais dessa semana destacado mesmo regional? É isso, acho que... Festa Itália? Festa Itália. Foi ontem na abertura, não? Isso, não fui, Jorge. Tá, mas tem tempo semana que a gente vai fecha longe. O jornal, amanhã chega a nova edição do jornal, o trabalho é um pouco mais intenso, né? Temos agora uma tentativa de homicídio em Gaspar, tá tudo certo lá com a vítima, 2 tiros de raspão, então escapou, tá sendo atendido agora em Gaspar. Essas situações de trânsito, os dois, um mecânico... As fatalidades em Balneário Camboriú e aqui em Blumenau, que coisa, né? Em Balneário Camboriú, dos 2 o trabalhadores. caminhão começou a andar na rampa, o cidadão pulou para tentar parar o caminhão, não conseguiu e veio a óbito por afogamento. Né? Olha que situação. E um mecânico, né? Ele era dono da própria oficina, né? Ele era funcionário até onde estava lá com a cabine em pé, estourou o mexendo pistão ali, né? E a cabine caiu. E aí aqui uma frase que eu ouvi de um delegado, aliás, vou citá-lo aqui, do Dr. Rodrigo Marchetti, que me disse uma vez, enfim, um homem sem medo é um homem morto. E quando a gente fala de profissões, é isso, quando a gente está trabalhando, se tem EPI, se tem um calço, use, se previna, né? Triste demais a morte do Éder aí, né? Os pais dele recentemente já perderam o irmão mais novo, agora Olha, ele. Que tristeza. Né? Deixou 2 filhos, né? Esposa. Então, foi sepultado agora pela manhã. Pois é triste demais, né? Todas as condolências, mas se tem alguma coisa assim que pode proteger a tua vida, usa de verdade, porque é um segundo pra gente, às vezes, sofrer uma fatalidade, né? Verdade. Obrigado, Jefferson. Ótimo final de semana. Igualmente, Jorge, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Não fui, mas eu vou na Festa Itália, né? Jefferson Santos trazendo a semana em foco, as principais notícias da semana com a visão do portal Meso Regional.